Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Misericórdia, a paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Levante a sua mão para o céu, diga glória ao Pai. Amém. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bate palma bem forte para Jesus. Junta essa palma com glória para ficar bonito. A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluias. Eu louvo a Jesus, porque eu estou aqui nessa noite só por causa dele. Amém? Quem está aqui por causa de Jesus, diga amém. Amém. Eu quero agradecer as irmãs que me fizeram convite. Amém. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã. Continue sustentando juntamente com o conjunto, né? Exército de Débora. Olha que coisa forte, gente. Nós temos todos os anos na nossa igreja um congresso com o tema Desperta Débora. Mês que vem vai ser a nossa 9ª edição, para a glória de Deus. Eu já deixo o convite para os irmãos, 13 de setembro, onde nós estaremos ali também adorando a Jesus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, dirigentes, as irmãs que nos receberam com todo carinho. Pode sentar, gente, um pouquinho. Deixa eu agradecer primeiro aqui, porque é uma honra muito grande, eu não posso deixar de agradecer. Amém? Quero louvar a Deus pelas intercessoras que estiveram orando durante esses dias. Falando da intercessora, 3 vieram comigo. Hoje está aqui a minha mãe, Diaconisa Conceição. Dá um glória aí, vaso. Amém? Está aqui também a cooperadora Gisele, aleluia. E a missionária Regiane, que está lá na porta, né? Tinha um exército querendo vir atrás, mas umas ficaram agarradas no serviço. Outras tiveram dificuldade, né, para poder vir sozinha. E por isso, infelizmente, não chegaram a tempo. Mas eu louvo a Deus que o principal já estava aqui quando a gente chegou, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rever alguns amigos que estão aqui nessa noite, pastora Camila, né? Nós estamos aí nos cartazes aí junto, né? Nós vamos dar muito glória junto esse mês, para a glória de Deus. Ela juntamente com a comitiva dela. A missionária lindona que cantou. Deus abençoe sua vida. Você vai na minha igreja ainda, vaso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. E a todos os obreiros, pastores, levitas, servos de Deus que estão aqui nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra poder estar aqui, amém? Irmãs, eu avisei que estaria atrasando. Cheguei do trabalho um pouquinho tarde, né? Eu não sei com quem eu falei por telefone. Foi com a irmã, né? Mas graças a Deus chegamos a tempo ainda de ser ministrado através dos louvores. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão cinegrafista também, né? Bênção de Deus, está aí sempre cooperando e abençoando as igrejas em Valadares. E o sonoplasta, que é o melhor amigo do pregador, né? Eu tenho certeza que ele foi com a minha cara, porque eu fui com a cara dele. Eu brinco que se o sonoplasta não gostar da gente, a gente passa a prova na hora do som, né? Aí a gente já chega fazendo aquela amizade assim, né? Mas de Deus, toca aqui, ó. Viu como é que já deu certo? E já está top aqui para a glória de Deus, amém? Quem já me conhece aí, gente? Então vai acostumando, os que já conhecem já sabem, né? Eu já estou me sentindo em casa, porque a casa é do Pai. Amém? E para mim é uma honra poder estar aqui pela primeira vez. Amém, gente? Eu fui olhar o tema e eu falei, Jesus, que negócio é esse? A palavra que o Senhor me deu numa ótica humana não tem nada a ver com o tema, mas eu fiquei orando, relutando. E sabe que negócio que Deus vai confirmando, confirmando? E Deus ainda usou a levita para adorar aqui, confirmar. Então eu vou na direção que o céu me deu. E eu sei que Deus ele vai completar com aquilo que Deus colocou no coração da igreja, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, amém? Se você pode, pega aí sua Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, aproveite para abrir bem seu coração. Aí se você tiver saúde agora, você pode ficar de pé. Se não tiver, fica sentadinho aí, faz uma reverência de coração. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus nessa noite, amém? A irmã já me apresentou aqui, mas enquanto se encontra, como já foi dito, meu nome é Keila, eu sou pastora da Igreja Assembleia de Deus Avivada, Ministério Deus é Fiel no Jardim Pérola. Estamos ali há quase 13 anos, para a glória de Deus rompendo. E o Senhor tem nos sustentado com a graça dEle. Amém, irmãos? Porque não é mérito humano estar de pé, não. É graça de Deus. Amém, irmãos? Ninguém aqui, por si só, é capaz de permanecer. É a graça dEle que nos mantém de pé. Amém? Fala para o seu irmão e não esqueça que é a graça. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louva a Deus pelos pastores que estão aqui. Com toda humildade eu peço que vocês intercedam pela minha vida, amém? Aos pregadores, missionários, enfim. Deixa Deus usar você aí
para que Deus possa ter liberdade nessa noite. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 10. Glória a Deus. A gente fala de encontro de mulher, já imagina tudo rosa, né, irmão? Hoje eu vim na contramão. Ei, Jesus amado. Dá um contraste, né, irmão? Mas tá tudo lindo para a glória de Deus. Que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Tudo feito com excelência para a glória do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo, vamos ler o versículo 9 e o 10 para a nossa melhor compreensão. São 8h55. Você tem fé aí para ficar uns 40 minutinhos comigo na palavra? Amém? Para não dizer assim, nossa, essa irmã pregou demais. Não, irmão, nós já estamos começando 5 para as 9. Amém? Então fica comigo na intercessão aí que eu creio que Deus vai falar conosco. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos ler novamente só o verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Levante uma de suas mãos se você pode. Senhor, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Palavra essa que é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. É diante desta palavra que nós estamos, ó Deus, e pedimos que por intermédio dela o Senhor fale e não te cales, ó Pai. Ministra-nos uma vez mais, fale conosco, que o Senhor possa nessa noite tomar a direção, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Pai, fale conosco, que a minha limitação, nada venha atrapalhar o teu mover, mas que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o teu povo seja abençoado e o teu nome mais uma vez glorificado. É o que oramos e agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar aplaudindo bem forte a Jesus mais uma vez. Se é para Jesus, pode ser um pouco melhor. Glórias a Deus. O tema do encontro é desperta, desperta Débora, né? É um tema que eu me familiarizo muito e eu já disse o motivo para as irmãs, né? Nós temos um tema, trabalhamos esse tema há quase 9 anos, mas ainda na tarde de antes de ontem eu estava dentro da clínica, como é que é o nome? Eu disse para a senhora, ei Jesus, me ajuda Espírito Santo. Aquela clínica lá no centro, Jesus Cristo, esqueci o nome, lá na Caio Martins. Isso, obrigada, nossa clínica. E era só lembrar do nossa, né, irmã? Que o clínica já tinha saído, obrigada. E enquanto eu conversava ali com uma pessoa, e eu fiz até o convite para ela, ela disse que morava aqui nesse bairro. Não me lembro bem o nome agora, mas o Senhor começou a ministrar o meu coração. E de lá para cá o Senhor vem falando, confirmando, e eu creio que o céu tem uma resposta para o coração de alguém aqui nessa noite. O texto que nós vemos é um texto bastante conhecido, está inserido no livro de 1 Samuel. Esse livro, ele a princípio vai ser escrito pelo próprio Samuel, é ele quem está contando, né, o que aconteceu na história da sua mãe. É o próprio Samuel que após crescer ouvindo a mãe testemunhar, é quem vai contar, né, tudo que antecedeu o seu nascimento, porque afinal de contas Samuel ele é resultado de oração, Samuel é resultado de lágrimas no altar. Nós estamos falando aqui da mãe de um homem que foi separado por Deus para poder trazer um antes e um depois dentro de Israel. Então a gente poderia aqui gastar tempos e tempos falando de Samuel, mas nós precisamos entender que esse Samuel, ele só está agora cumprindo o propósito porque teve uma Ana que pagou o preço no passado. A história começa quando a Bíblia nos apresenta um casal que mora, aleluia, aleluia, em Ramataim Zofim, nas montanhas de Efraim. A Bíblia diz que o nome do sacerdote dessa casa é Eucana, o nome da esposa é Ana, e eles vão se casar, vão concluir a laço matrimonial, como acontecia com a maioria das famílias naquela época. Você sabe muito bem, né, irmãos? Na nossa cultura, mas principalmente na cultura da época, era muito normal que uma moça, ela já nascesse, fosse sendo preparada, esperando, aguardando o momento em que ela seria entregue ali para o seu esposo, para o seu prometido. E nós vamos entender que agora Ana vai viver esse momento.
eu quero tentar ser objetiva, mas construir aqui um cenário para você entender o que Deus quer falar. Ana e Elcana se casam. E a gente sabe que nós estamos debaixo de uma pressão muito grande, né? Debaixo de cobrança. Eu estou talvez aqui mencionando para pessoas que, assim como eu, teve que assumir responsabilidade muito cedo, né? Teve que abraçar as responsabilidades dentro de casa. Eu estou aqui pregando, por exemplo, para irmãos que tiveram que criar os irmãos mais novos, né? Porque a mãe trabalhava o tempo todo, e talvez a mãe foi o pai e a mãe da casa, e você teve que ali assumir o papel porque não tinha outra pessoa. Talvez eu esteja pregando aqui para um homem que o pai não foi presente, ou talvez partiu cedo e você teve que assumir as responsabilidades da casa. Enfim, nós estamos falando de um cenário onde a gente está debaixo de muita pressão. E nessa época não era diferente. A primeira pressão que vem é: você precisa casar, você está ficando velho, o tempo está passando, é assim. Aí Ana se casa. Após o casamento vem a segunda pressão. E qual que é? Quando é que vai vir agora os filhos? As crianças? Quando é agora que os frutos vão vir? Dentro da nossa cultura, irmão, já é normal algumas pessoas agirem dessa forma, né? Nossa, fulano casou, passa mal 6 meses, 1 ano, já começa a pergunta: e aí, quando é que vai vir um neném, hein? É como se fosse fácil assim, né, gente? Projetar uma criança já, enfim. Mas eu quero que você entenda que naquela cultura, quem está desligado, diga amém. Dá tempo de ligar ainda. E quem está ligado, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria, se você desligar eu te pego de novo. Amém? Combinado? Glória a Deus. Naquele contexto, irmãos, uma mulher que não pudesse gerar, dar filhos, a primeira foi impacto, irmão, não foi desligamento, não, eu sei, pode ficar em paz, é só para poder treinar o povo. Aleluia. Mas a gente entende que naquele contexto existia uma cobrança muito grande, porque a mulher que não pudesse dar filhos ao seu esposo, essa mulher era olhada pela sociedade como uma vergonha, como uma mulher que não pôde dar sequência à linhagem do seu esposo. E pelo que nós entendemos na história, Ana vai se casar com Elcana, o tempo vai passar e Ana não vai conseguir gerar. Alguns estudiosos vão dizer que vão se passar 10 anos. Eu disse quanto tempo? A Bíblia não diz, mas a história paralela diz que 10 anos vão se passar e Ana não consegue gerar filhos ao seu marido. Aí vinha uma segunda cultura, questão da época. A palavra do Senhor vai dizer que naquele contexto, o homem que não pudesse gerar através da sua esposa, ele poderia assumir um segundo casamento, que era chamado mais de concubinato, né? E nós vamos ver agora Elcana assumindo essa responsabilidade de obter uma segunda esposa. Agora vai entrar mais uma pessoa no cenário, Penina. Entenda que Penina vai entrar para poder cobrir uma lacuna, para resolver algo que Ana não pôde resolver. Penina não vai entrar na história porque Elcana projetou, porque Elcana estava enjoado da esposa. Não, pelo contrário, Penina vai entrar para fazer aquilo que Ana não pôde fazer. E coisa triste irmãos, quando alguém entra no nosso lugar para substituir algumas questões que a gente não consegue responder. Eu olho para a Bíblia, irmãos, eu admiro demais a vida de Isaac, porque Isaac vai casar com quase 40 anos, e nós vamos ver Isaac orando 20 anos para que a sua esposa gerasse. Eu vou te lembrar que quando isso aconteceu com Abraão não teve a mesma maturidade, porque a esposa vai dizer: deita com a minha serva, assim você vai gerar por ela. E a gente vai entender que agora Abraão vai se deitar com a serva Agar, a criança vai nascer, mas vai nascer junto com a criança um problema dentro de casa. Só que eu vou ver Isaac na próxima geração. Pode aumentar esse fundo só um pouquinho para mim, filho, no retorno. Eu vou ver Isaac agora na sua próxima geração tomando uma decisão. O meu pai decidiu resolver o problema com a própria mão, mas na minha casa eu não vou resolver nada do meu jeito. Eu vou pro joelho, eu vou pra oração, porque o que a minha esposa não pode fazer, o seu pode. O que a minha esposa não pode gerar, o seu pode. Eu tô pregando para pessoas aqui que, como Isaac, vão tomar uma decisão. Tem coisa que eu não posso fazer, mas o céu pode fazer. Então eu vou dobrar meu joelho e o céu vai entrar e vai intervir ao meu favor. Obrigada, filho. Só que a gente está entendendo aqui que é cultura. A lei permitia. E agora Elcana, na intenção de resolver um problema, eu vou falar e você conclui. Elcana, na intenção de resolver vai se casar
com Penina. E Penina vem. Eu tenho certeza que Penina chegou toda doce. É um prazer fazer parte dessa família. Eu vim aqui para produzir, para ajudar vocês. Já percebeu que a maioria quando chega é assim? Eu vim para somar. Eu vim para ajudar. Eu vim para poder pegar na tua mão. Conta comigo, porque o que você não puder fazer, eu vou fazer. Pode ficar em paz que eu não vim para tomar teu lugar. Não vim para medir força com você. Eu estou toda arrepiada porque o céu já está falando com alguém. Eu não vim aqui para poder tentar, aleluia, medir força com você, não. Pelo contrário, eu vim para ajudar você naquilo que você pode. E eu pego carona no que a irmã disse aqui, porque tem dia da nossa vida, irmãos, que a gente está tão quebrado que tudo que a gente quer é isso. Alguém para dizer, ó, pode contar comigo, pega na minha mão, me abraça. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque tem gente que chega com cara de bonzinho, mas é o tempo que revela. Tem gente que chega dizendo, eu vim para ajudar, mas é o tempo que revela. E eu não vim criar contenda e nem confusão, mas vim dizer para alguém que o céu vai te dar discernimento, porque nem todo mundo que chega dizendo que é para ajudar, no final de fato veio com esse propósito. Penina chega na intenção de ajudar, só que o texto vai dizer que o tempo passa, e a gente entende aqui que pelo contexto, já nas núpcias ela vai conseguir concluir aquilo que de fato ela veio fazer. Ela vai gerar, a criança vai nascer, e o texto vai dizer que agora o tempo passa, e daqui a um ano Penina gera de novo. E o tempo passa e mais um ano e Penina gera de novo. E há quem diga, irmãos, que em mais 10 anos de casamento Penina teve 10 filhos, um atrás do outro. Agora vai entrar um sentimento no coração de Penina. Quem está ligado comigo ainda, diga glória a Deus. E quem já desligou, diga misericórdia. Só um, está diminuindo, vocês estão vendo, né? O Senhor diz que agora Penina, ela está gerando. Eu vou tentar ser objetivo aqui. Penina está gerando, e Ana está observando. A intenção era, os filhos que nascerem de Penina serão para poder dar honra para o meu esposo e dar continuidade à linhagem dele. Haja vista que eu preciso abrir um aspas aqui rapidamente, daqui a pouco você vai entender o motivo. Nós estamos diante de duas mulheres, Ana e Penina. O nome Ana significa graça, o nome Penina significa pérola. Então você entende que graça fala de algo espiritual, pérola fala de algo físico, algo palpável. Então a pérola está gerando, porque a pérola na verdade ela está gerando com as ferramentas da terra. Porque numa ótica humana a Penina era uma mulher fértil. Conhece aquelas irmãs que não pode nem ver a peça íntima no varal e já está grávida? É assim que falava antigamente, né? Eu lembro que a minha tia brincava, um fora um dedo no pensamento, misericórdia. Mas porque tem irmã que é assim. Para a glória de Deus, se é naquele contexto ela seria aplaudida. Hoje as irmãs já estão tomando um pouquinho mais de cuidado, né, irmãos? Porque os tempos são outros. Mas nós vamos entender aqui nesse contexto, irmão, que essa Penina está gerando. E enquanto isso, Ana não consegue gerar. E aí o que vai acontecer? Eu começo a pregar agora que o céu colocou no meu coração. Quando Penina percebe que ela está gerando e Ana não pode gerar, vai entrar um sentimento de soberba no coração dela. Ela vai começar a olhar para Ana com desprezo. Ela vai começar a olhar para Ana agora e se sentir melhor do que ela. E a Bíblia diz que agora, ao invés de ela se tornar alguém que veio para somar, está no texto, ela vai começar a competir com Ana. Você já leu no texto? O texto diz que agora ela vai passar a ser a competidora de Ana. E o que é competir? É medir força. É tipo aquele negócio assim, ó. Ela vai cantar, depois que ela cantar, eu vou cantar melhor do que ela. Se ela cantar uma, eu canto dois. Se ela pular 2 pulinhos, eu pulo 3. Se ela pregar desse jeito, eu penso, sabe o que é isso, irmãos? É um espírito faccioso que quer entrar no coração de algumas pessoas, porque não entender que no reino de Deus não tem isso. No reino de Deus não tem quem canta mais, quem prega mais. No reino de Deus tem cada um com a tua ferramenta para ser usado para glorificar o nome santo do Senhor. E eu sei que aqui não tem, mas vou aproveitar a autoridade da palavra para dizer que caia por terra todo espírito de facção, porque aqui o grande é Ele, o maior é Ele, e quem faz mais é Ele. Você pode aplaudir o nome daquele que vive e reina para sempre? Aqui não tem, mas se o Senhor colocou a palavra na minha boca, eu vou liberar. Sabe quem que Penina representa? O tipo de pessoa que vem para produzir, mas não é para a glória de Deus, é para o ego próprio. Eu tenho mais, eu faço mais. Penina agora começa a olhar para Ana e começar a se sentir melhor do que ela. E eu quero abrir um aspas aqui para dizer para alguém. Para uns Deus deu 5 talentos, para outros
outros Deus deu 2, para outros ele deu 1, mas no final das contas é tudo dele, nada é nosso. Eu estou toda arrepiada, pastora Camila, porque o céu está dizendo para alguém aqui: não é porque eu te dei muito que você é melhor do que o teu pastor. Aprende a respeitar ele. Não é porque eu te uso no dom da revelação e talvez o coitado não sabe nem ler que você pode se levantar contra ele. Não, o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: respeita a autoridade que está sobre a tua vida. Deus dá um pouco para um, pouco para outro, mas no final tudo é para a glória dele. Deus está dizendo para alguém nesta noite: o que eu coloquei nas tuas mãos é para minha glória. Então guarda o teu coração. Só que Penina não vai entender esse mistério. O texto diz que agora do nada ela começa a competir com Ana. Ela começa agora a medir força com Ana. Você consegue imaginar você morar dentro de uma casa onde a pessoa que mora dentro de casa começa a implicar com você o tempo todo? Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que infelizmente vivem isso. Não tem uma Penina, mas tem talvez uma esposa que, misericórdia, implica, questiona. Um marido que qualquer coisinha está arrumando confusão. Me perdoe, não vim causar contenda. Eu vim através da palavra dizer: esse espírito de facção vai cair por terra no nome de Jesus. Entenda que Ana agora vai começar a ver uma guerra dentro da própria sangue de Jesus. Cadê o povo que estava aqui agora? Ana agora vai começar a ver uma guerra dentro da própria. E Jesus nos deu um alerta: muitas das vezes os nossos piores inimigos são os da própria. E casa aqui não fala só do nosso lar, fala do lar, do ministério, do trabalho, o lugar onde você convive. Porque às vezes quem o Senhor vai permitir levantar para nos perseguir não está longe, está perto. E quem já passou isso aqui sabe do que eu estou pregando. Às vezes quem deveria ajudar está perseguindo, quem deveria dar apoio, e a gente fica revoltadinho: meu Deus, tem misericórdia, fulano está me perseguindo. Se a gente olhar no alto comando, a gente vai fazer igual Penina. A gente vai começar a usar a mesma ferramenta e medir força com a pessoa. Mas se Deus abrir a nossa visão, a gente vai entender que até a Penina é a ferramenta de Deus para apressar o nosso milagre. Até a Penina, alguém lá atrás levantou a mão, eu vou profetizar. Eu vim dizer para você que até a perseguição é ferramenta de Deus para te empurrar para o propósito, para te empurrar para o milagre e fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Eu estou pregando para alguém aqui que só está de pé por causa da perseguição, porque essa perseguição fez você buscar, fez você se humilhar, e é por isso que você está de pé nessa noite. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Só que vai acontecer um negócio aqui com Ana. Por causa da perseguição, enquanto Penina compete, Ana vai cair em um outro problema que eu preguei sobre ele na minha igreja domingo passado. Ana vai começar agora a cair na fragilidade, na fraqueza da comparação. Eu disse? E o que é comparação? É quando você começa a olhar para sua vida e comparar com a vida do outro. Ana vai começar a olhar agora e vai dizer: não, é verdade, né? Penina chegou ontem, já gerou e até hoje eu não gerei. Nossa, fulano de tal, né, aceitou Jesus tem pouco tempo. Olha lá, Deus já libertou o marido dela e o meu até hoje. Nossa, eu estou todo tempo orando para comprar um veículo. A fulana de tal lá nem trabalha, dorme até meio-dia, ganhou um carro. E eu estou aqui trabalhando, andando 5 horas da manhã, suando nesse busão. O que é isso? Comparação. Paulo deixa um versículozinho bonito, irmãos, lá em Romanos, assim, ó: cuidado para que nenhuma raiz de amargura que venha brotar vos perturbe, que por meio dela outros sejam contaminados. E Paulo vai dar um conselho: ó, caminhe, mas caminhe olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa. E não se embarace, ele fala: nem com pecado, corramos a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E no mesmo versículo aqui, talvez não nessa ordem, mas o versículo vai dizer para a gente correr do pecado e de todo o embaraço que de tão perto nos rodeia. Mas Paulo vai dizer aqui claramente nesse versículo que não é só pecado que para crente, embaraço também para. Porque tem gente que não está em pecado, mas está com a vida toda embaraçada. E eu vou dizer para você que comparação é uma das coisas que embaraça a vida de muita gente. Porque você começa a olhar para a sua caminhada, para a sua trajetória, e você começa a questionar por que o outro está vivendo e eu não. Por que o outro conseguiu e eu não consegui? Por que na vida dele acontece e na minha não? Eu vou te lembrar do salmista no Salmo 73, Asaf. Ele vai entrar na presença de Deus certa feita, preguei domingo. E Asaf vai começar a escrever o salmo, ele vai dizer assim: ó, bom é o Senhor, mas quanto a
meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a vida do ímpio e eu percebi que na vida dele não há dureza, não há dificuldade. Eles não sofrem nem para morrer. Sabe o que Asaf está dizendo? Eu tenho vida dura e quem não serve tem vida fácil. Eu sirvo a Deus com toda a minha força e o vizinho cachaceiro, macumbeiro, vive uma vida melhor do que a minha. Mas eu vim dizer para você nessa noite, você não vai viver de comparação, você vai viver de promessa. Você não vai viver de embaraço, você vai viver de promessa. Talvez a tua vida não aconteceu, talvez a pérola ainda não se manifestou, mas você está debaixo da graça, e a graça vai fazer você viver o propósito que o céu estabeleceu. Alguém pode abrir a boca para adorar, porque os céus estão baixinho aqui nessa noite. Deus vai realinhar o coração de alguém aqui hoje, porque você está vivendo debaixo daquela frase que a grama do vizinho é maior do que a nossa. Ela vai começar agora a comparar, e a comparação vai fazer ela olhar para ela mesma e se sentir inválida. Não posso gerar. Essa mulher entrou na minha casa para resolver um problema, mas na verdade ela acabou revelando que o problema sou eu. Estou conjecturando. Porque ela gera ou não gera, ela consegue ou não consigo, ela vai ou não vou. É aquela sensação de que está todo mundo indo e você está ficando. Se essa palavra não é para você, interceda, porque alguém precisa ouvir Deus falar aqui hoje. Ana agora vai deixar, irmãos, as palavras de Penina entrar no coração dela. E Tiago fala, irmãos, que a nossa língua é como um fogo inflamado pelo inferno. A mesma boca que abençoa tem o poder de matar alguém. Ô coisinha pequena, mas terrível. Isso independe de unção na cabeça, independe se é crente, se não é. Se não vigiar com a língua. Entenda que Pedro andava com Jesus, você lembra? Pedro está lá assim: Senhor, Tu és o Cristo. Jesus pergunta para eles assim, ó: o que eles estão falando a meu respeito aí? Aí os discípulos entram dizendo assim: ah, Senhor, estão dizendo que sou Elias, ou estão dizendo que sou Jeremias, ou estão dizendo que sou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão pula na frente e já fala assim: oh, Senhor, Tu és o Cristo. Com certeza Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: parabéns, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus continua pregando. Presta atenção aqui. Como é que se a gente não vigiar a mesma língua que abençoa pode amaldiçoar? Daqui a pouco Jesus começa a contar assim: ó, gente, está chegando a hora que o Filho do Homem será entregue, levado à cruz, vai sofrer, vai ser escoteado, vai contar todo o cenário. Aí Pedro começa a assustar: o senhor quer morrer? Cruz? O que o senhor está falando? O que é isso, Jesus? Não faz isso contigo não. O senhor não merece isso não. O senhor não pode morrer. Como é que o senhor vai deixar a gente? Aí Jesus olha para Pedro e fala: o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, você só entende coisa de homens. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está repreendendo e chamando de Satanás aquele que agora há pouco recebeu uma revelação do céu. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? A gente pode ser homem e mulher de Deus, mas se não vigiar, o diabo usa a nossa língua e usa com força. E quanta gente está parada, estagnada, por causa de uma palavra, por causa de uma olhada. Eu digo principalmente para as mulheres, irmão, cuidado, que a forma que você olha para alguém, você pode fazer essa pessoa ficar ou ir embora para não voltar nunca mais. Porque nós mulheres temos esse poder, irmão, esse poder. Mulher quando quer abraça, traz para perto. Homem como é que eu posso dizer? É mais raso nessa questão, né, irmão? Porque para os homens tanto faz, chega, bate na mão e é isso mesmo. O varão chegou ontem, já estão abraçando, fazendo amizade. Agora a mulher tem esse negócio de não fui com a cara dela, ah, meu santo não bateu com dela. Deus está dizendo para você nessa noite: você não tem santo para bater com ninguém não, você é serva de Deus e Deus te chamou para abraçar. Pode até não concordar, mas vai ter que amar. Quem disse que a gente tem que concordar com todo mundo? Nós não somos marionete, nós não somos robô. Agora você pode até não concordar, mas vai ter que amar. Pega na mão dessa irmã e fala: você pode até não concordar comigo, pode não gostar do meu jeito, pode não gostar do meu cabelo, da minha unha, da minha roupa, mas tem que me amar. Porque na rua de ouro nós vamos andar juntinho, lá nós vamos viver juntinho. Já foi cantado aqui, quando a trombeta tocar, nós não vamos estar aqui não, nós vamos estar lá na glória. Então me ama, me ama, me ama. Você pode aplaudir Jesus essa noite? Por causa das palavras de Penina,
no nosso meio. Gente que era viva, pregava, fazia. Eu posso pregar isso com autoridade, porque tudo que eu estou pregando eu já vivi. Gente que outrora era uma Débora, que abria a boca, que profetizava, que ó, sua casa tá em queda, pode vir cá que eu vou orar por você, vou te ajudar, vamos guerrear junto. Meia-noite nós estamos juntos no clamor, na oração. Mas foi tanta pacada no decorrer da vida, que a identidade foi sendo mudada, deturpada. Eu estava dentro da nossa clínica, como eu disse, antes de ontem, conversando com a moça, e ela começou a contar o histórico dela para mim. Eu queria que ela tivesse aqui, ela disse que talvez viria. Ela se casou e com um mês de casada, ela descobre um câncer na cabeça, um tumor. E o tumor mudou muita coisa, né? Cabelo, corpo, tratamento. Ela engordou vários quilos. Enfim, ela passou por toda uma transição. E ela começou a contar que a enfermidade não doeu tanto quanto os ataques que ela viveu dentro da igreja. Porque as pessoas iam para o altar pregar, segundo ela, para jogar em direta. Fulana de tal, você já percebeu essas pessoas que vivem em problema? Como pode um servo de Deus estar inventando uma doença incurável? Irmãos, isso é coisa de gente, filho do diabo. Porque o sol nasceu para todos, o sol nasce para o justo e para o injusto. Eu perguntei na minha igreja, vou perguntar aqui, irmãos. Quando Deus manda chuva, o que ele faz? Ele manda chuva só na sua casa e o vizinho ímpio, ele coloca uma nuvem em cima tampando a chuva, chove na sua e chove na dele. Eu quero que você entenda que a graça de Deus é para todos. E a aprovação também não escolhe porta de ninguém para poder entrar. O ímpio passa a prova, mas o justo também passa. O ímpio passa pelo vale da sombra, mas o justo também passa. Qual a diferença então, pastora? A diferença é que o ímpio passa sozinho. Eu e você passamos colado com o Espírito Santo de Deus. E ela conta que foram anos e anos ali apanhando, recebendo pancada. Saiu do ministério, foi para uma outra igreja. Chega lá, os comentários começou a chegar. E enfim, ela foi vivendo. Daqui a pouco ela se trancou. Ela disse a mim assim: pastora, eu continuo amando a Jesus, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo orando, mas eu não coloco meu pé mais dentro de igreja. Hoje é uma mulher de Deus consagrada, desigrejada. Estou eu dentro do supermercado, que eu trabalho de promotor. Vocês vão me ver por lá e não se escandalize na hora que eu te der um berro lá dentro. Pai do Senhor, se eu lembrar, né, irmão, que a minha mente é uma bênção, sangue e fogo. Então o rapaz sentado começou a testemunhar o tanto de obra que ele já fez e tal, que ele já foi para a cidade e tal, já participou da conferência e tal, e já conheceu o pastor Tom, um monte de pastorzão top aí que eu nunca vi, e ele conhecia, foi me mostrando lá os vídeos. Daqui a pouco ele falou comigo assim: ah, mas eu não vou na igreja mais não, porque é muita coisa que a gente não concorda, né? E eu fui desanimando de igreja. E para fechar ontem, eu fui louvar lá no bairro Penha, e o pregador começou a pregar, um pastor muito abençoado, e ele começou a testemunhar um processo que ele viveu, acho que há 15 anos atrás, quando uma palavra que não dá tempo que ele viveu de um pastor fez ele desistir do ministério e se trancar dentro de casa. Nesse processo, enquanto ele estava lá com o ministério, você vai entender agora porque que eu estou contando isso. Enquanto ele está ali de braço cruzado dentro de casa, revoltado com a igreja, revoltado com tudo, porque o que levantaram para ele realmente foi muito sério, foi muito grave o que levantaram contra ele. Ele conta que naquele processo, a filha de 14 anos saiu de casa porque morava com ele era separado da primeira esposa. E para resumir a história, a menina se envolveu com um rapaz, e no dia dos pais, ele conta que recebe a notícia cedo de que a menina estava no hospital, em coma entre a vida e a morte, por causa de uma overdose. Enquanto ele estava lá guerreando com a dor, com a mágoa, desigrejado, revoltado com o que as pessoas fizeram, o diabo tinha viciado a filha em drogas debaixo dos olhos dele, ele não percebeu. Resultado, ele conta que só deu tempo de ligar para o antigo pastor, e os dois foram lá e fazer o apelo. A menina de 15 anos faleceu. Dentro do hospital ele conta que o Senhor usou o vaso para dizer: olha, permiti essa dor para você entender que se você parar, a tua casa para. O Senhor está dizendo para você se levantar. O Senhor está dizendo para você se posicionar. Eu quero que você entenda que as palavras de Penina causou uma dor tão grande na alma de Ana, que Ana agora se tornou aquele tipo de crente que até vai no culto, que até participa, mas que já não entrega a sua verdadeira adoração para Deus. Pastora, baseada em que você pode falar isso? Você leu comigo o versículo 9.
Está escrito que eles iam de ano em ano em Siló. A Bíblia diz que Eucana oferecia sacrifício, porção dobrada, porção para cada um dos seus filhos, melhor dizendo. Mas quando chegava a vez de Ana, ele oferecia porção dobrada. Ele oferecia a oferta dobrada por Ana. Sabe por quê? Porque Penina está até gerando, mas o coração de Ana ainda é de Eucana. Entenda que Penina pode gerar aquilo que é da terra, mas o amor do marido quem tinha era Ana. E de que adianta gerar e não ser amada, né, irmãos? Mas o texto diz que quando chegava no ambiente de culto, fala comigo, estava lá no culto Ana e Penina. Penina é quem, gente? A opositora de Ana, a perseguidora. Então tá Ana e Penina no mesmo ambiente. Como é que cultua dentro de um ambiente onde o perseguidor está lá? Onde quem levanta contra a sua vida está lá. Onde quem fala mal de você está lá. E às vezes a gente faz até de besta, finge que não sabe de nada, né? Mas está lá. O Judas sentado na mesa, comendo o seu pão, te abraçando. Jesus ensinou como é que a gente reage numa forma dessa. Mas vamos falar a verdade, irmãos, a gente até tenta parecer com Jesus, mas tem hora que a gente não está pronto para isso, não. A gente está num processo, não é assim? Alguém consegue assumir isso ou todo mundo aqui já virou anjo? Porque vamos falar a verdade, tem hora que a gente não está no nível de Jesus, não. Tem hora que a gente quer dar na cara. Nossa, sua irmã está escandalizando. Escandalizar é falar mentira, Jesus conhece. Só que a palavra do Senhor vai dizer que, você já sabe, no caso de Judas, Jesus fala assim, ó como é que Jesus fala com Judas, ó que viestes aqui a mim, amigo. Perceba que Judas é traidor, mas Jesus continua sendo. Agora no caso de Ana começa a olhar para a Penina e tomar ranço dela, lá vem ela. Sabe aquele culto que você está chorando, a lágrima está caindo, aleluia, Jesus está aqui. Aí a pessoa passa e fala, ai misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Quem nunca, gente? É na hora dessa que a gente vê que a gente não é crente o tanto que a gente pensa. Vou falar a verdade? Aí algumas ficam ali lutando, porque tem umas que são mais eloquentes. Lá na minha igreja tinha umas que queriam até fazer turminha para bater nas outras. 10 anos atrás, viu, gente? Hoje já são tudo liberta. Eu e a pastora Camila tá brincando, né? Que as ovelhas se parecem com os pastores. Vigia, porque Jesus trata o pastor e trata as ovelhas também. Mas aí, para agora Deus vai trabalhando, moldando a gente. Mas a Bíblia vai dizer que agora Ana começa a olhar para Penina, irmãos, e as palavras que Penina liberava em casa, porque em casa Penina persegue, no culto Penina dá glória. Em casa a Penina fica o tempo todo desfazendo, falando mal, você tá gorda, você tá feia, você não é isso tudo. Mas quando chega no culto, aleluia, glória a Deus. Eu vim dizer para você que o céu vê o nosso culto aqui, mas ele vê o nosso culto lá também. Acha que é bonito? Vai pro alto, vou pro alto, vou falar o que Deus está colocando na minha boca, irmão. Você tem coisas que eu prego porque Deus manda, que eu não me sinto nem na autoridade de falar. Mas quem é dono da igreja é Jesus. Você acha, varão, que é bonito você pregar no altar e desfazer da sua esposa em casa? Aí prega, dá glória, eu sou homem de Deus, mas em casa desfaz da mulher, reclama que tá gorda, pega na mão dela e vai fazer caminhada com ela. Paga uma academia pra ela. Porque coisa boa é quando a gente cultua aqui, moção, da gente cultua lá também. E as irmãs, o coitado tá lutando, se preparando para pregar e não é indireta. Jesus está falando para alguém nessa noite. Você precisa tomar cuidado, porque o teu culto aqui é culto de glória a Deus e aleluia. Mas a forma que você trata a pessoa que está com você também dentro de casa é culto. E Deus está dizendo aqui, não tem gente perfeita. A gente pode errar com o outro, pode falhar com o outro, mas Deus está dizendo, nós não temos autoridade para diminuir ninguém, para colocar ninguém para baixo. Todos somos a imagem e semelhança de Deus e merecemos respeito. Você pode adorar Jesus ou eu vou ter que falar em línguas estranhas para você dar glória? Porque tem gente que pensa que santidade, poder, eu sou cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque roda? Porque fala línguas estranhas? Porque tem dons de língua? Deixa eu dizer para você que se o diabo quiser, ele imita tudo isso e faz o culto. Mas já foi dito aqui na boca da irmã, a forma como nós tratamos o nosso irmão fala mais sobre o nosso caráter do que os nossos dons. É por isso que Deus está mexendo em algumas áreas nesses dias. E como tá, viu, gente? Eu estou nesse processo também. A Ana é mulher intercessora. Você já percebeu que
toda mulher chorona, bota o seu nome para bendita orar. Ela ora de manhã, de tarde, de madrugada, você está lá roncando, ela está orando. Eu tenho uma amiga que chora por tudo, irmão. Pelo amor de Deus, ela me liga 24 horas. Eu amo ela, a melhor amiga da minha vida. Pensa na mulher de oração. Eu falo com ela assim: Rose, eu tô numa guerra aqui. Ela, peraí, amiga, que eu vou orar agora. Irmãos, e a mulher tem intimidade com Deus, mas chora por tudo. É as intercessoras. Quando você vê essas irmãs que choram demais, reclama não, meu filho, dá seu nome para ela. Fala, bota meu nome aí no joelho. Eu falo que Deus tem as suas Martas e as suas Marias, né? Eu digo sempre, irmão, se eu tivesse no culto que Maria e Marta estavam, eu não seria Maria, eu seria a Marta. Todo mundo quer ser a Maria, mas vamos parar de hipocrisia. Eu seria a Marta, acelerada, que quer tudo na hora, que quer tudo pronto. Meu Deus do céu, tem comida, tem toalha, tem isso, tem aquilo. Cadê as Martas que tá aqui, gente? A Maria chega no culto, senta. Nossa, tá tudo tão arrumadinho. É porque a Marta chegou mais cedo para arrumar. A gente desce, né? O burrai Marta. Mas entenda, Marta é aquela que enquanto a gente está cultuando, está preparando cantina, está arrumando cadeira, está fazendo lembrancinha. Então entenda, Deus usa cada uma com a personalidade que ela tem. Só que a gente vai entender que agora a Ana, eu vou entrar aqui na revelação e já vou concluir. Eu disse 40 minutos, eu tenho 10. O texto vai dizer que Ana agora, por causa da perseguição, ela vai perder a visão espiritual e ela não vai mais cultuar como ela cultuava antes. Você percebeu que essa perseguição mudou seu culto? Você percebeu que essa calúnia mudou a sua adoração? Essa pancada que você tomou pelas costas, essa pessoa que você confiou tanto, que você achou que era sua amiga, depois que você descobriu esse processo todo, você percebeu que você não é mais a mesma? Eu estou pregando para pessoas aqui que você está lutando. Quem está comigo, diga glória a Deus, pelo amor de Jesus. Eu estou pregando para pessoas aqui que o Espírito Santo me falou em casa, missionária. Pessoas que estão lutando para permanecer na posição. Porque eu estou pregando para alguém que falou com Deus assim: Senhor, eu estou tomando raiva de gente. O Espírito Santo fala isso ao meu coração aqui. Gente que falou: pastor, Senhor, eu estou indo porque eu tenho um compromisso com o Senhor, mas o Senhor sabe que eu nem queria estar lá. Penina está conseguindo tirar a sua visão do propósito. Ana agora entra no culto, mas Ana não participa mais do culto. Vale a pena lembrar que o sacerdote, que era o marido, entrava no culto, oferecia porção dobrada, oferecia porção por Penina, oferecia porção por cada filho, mas quando chegava na vez de Penina, ele oferecia porção dobrada. E o que era essa porção, irmãos? Era a oferta que era levada para o sacerdote. Deixa eu te explicar um negócio aqui para você entender aqui, eu já vou finalizar. Naquele contexto, quando uma pessoa ia para o culto ofertar, ela não ia de mãos vazias, ela levava uma oferta para oferecer no altar de Deus. As famílias entravam para oferecer o seu cordeiro. Existia um momento específico onde a família, ela era colocada diante de uma mesa. Uma parte da oferta era queimada no altar pelo pecado daquela família. Outra parte era entregue para o sacerdote. E a outra parte era dada para a família comer entre eles. Porque comer naquele contexto fazia parte do culto. Aí você lê o versículo 9 dizendo assim: então Ana se levantou. Perdão, aqui já é um milagre, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Porém, aqui ó, versículo de número 5. Versículo 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. Ou seja, apesar dela não poder gerar, o amor dele era o mesmo. Você entende que o marido não estava preocupado com a situação dela. Quem estava preocupado era a própria Ana. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha fechado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, enquanto subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava. Verso 7. Pelo que chorava e não comia. Esse não comia significa que ela não participava do culto. Chegava no culto e fazia assim, ó. Vou dar glória não. O fogo está caindo em volta
A irmã da direita já foi batizada com o Espírito Santo. A irmã da esquerda já pulou e ela está lá. Aí tem umas que voltam para casa e falam assim: nossa, o culto hoje foi frio, né? Não é o culto que está frio não, Ana. É seu coração que está congelado. Porque culto é individual. Sabia que tem culto que a gente volta para casa pensando assim: nossa, que eu arrependi de ter saído. E a outra volta assim: glória a Deus, aleluia, foi renovado naquele culto. No mesmo culto. Porque a diferença não está no culto. A diferença está em como nós entramos dentro da casa do Senhor. Pode aplaudir a Jesus se for para Ele. Não existe culto ruim. Existe aquele dia que o nosso coração não está tão propício a entregar ou a receber tudo que Deus tem. Vamos falar a verdade, mas não tem culto que a gente guerreia para adorar. Quando eu estou muito atribulado, irmãos, eu cutuco o olho fechado o tempo todo. Não significa que sempre que você me vê de olho fechado eu estou atribulado, irmão. Às vezes eu estou adorando, viu? Senão o fiscal de culto começa: deixa eu vigiar se ela está com o olho fechado hoje. Aqui não tem não. Mas entenda aqui que Ana agora vai perder a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque a perseguição, eu disse, a perseguição conseguiu tirar o foco dela. Eu estou pregando para pessoas aqui que perderam o foco daquilo que o céu te prometeu por causa de palavras que vieram ao teu encontro, por causa de perseguições, por causa de situações que você viveu e não deu conta de administrar. Só que eu vim te despertar nessa noite, porque o tema do congresso é desperta. Eu vim te despertar que enquanto você está perdendo a sua comunhão com Deus e perdendo a oportunidade de entregar o seu melhor culto, você está trazendo o seu milagre. Você percebe aqui, pastora? Já estou caminhando para concluir, que Penina continua gerando e Penina continua no culto sem receber nenhum sinal. Não vou dizer nada, irmãos, porque a gente sempre está recebendo alguma coisa, porque a graça de Deus está sempre derramada sobre nós. Entenda que Ana ainda não tem milagre, não tem filho, não tem fruto, não tem nada, mas o nome dela significa graça. Sabe o que o Senhor disse para mim? Tem pessoas aqui que o milagre ainda não aconteceu, mas você continua debaixo da graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos mantém de pé. Você pode levantar essa mão para adorar, porque talvez a porta não abriu, o milagre não aconteceu. Talvez você não teve tempo nem de se arrumar para estar aqui, está aí chorando, está aí lembrando o que deixou em casa. Mas eu vim dizer para você: você está debaixo da graça, e a graça de Deus te basta. Ana entra no culto, passando, virando. É o 23º aniversário, não é isso? É muito tempo. Você imagina 23 anos vestindo uniforme, participando do congresso, e nada muda dentro de casa? Imagina a Ana lá de novo. Próximo ano passado o uniforme foi preto, agora é azul. Bora colocar a farda azul. E a Ana tá indo e pensando: vamos ver se esse ano alguma coisa acontece, né? Salomão disse que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando a gente espera muito por algo, a nossa alma adoece. Eu fico impressionada quando a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos lutando, irmão. Porque lutar 2 anos é uma luta, imagina 12, sangrando. Sangrar 7 já não é fácil, né, gente? Imagina 12. Essa mulher encontrou força além da força para não desistir de si própria. Ana não cultuava mais, mas eu tenho uma coisa para glorificar a Deus. Apesar de Ana não entregar o melhor culto, ela não desistiu de ir para a casa de Deus ouvir a palavra. Aí eu te falo, entre vir para o culto, talvez não entregar o melhor louvor, e ficar dentro de casa, vem entregando o que você tem, mas não deixa o diabo te segurar dentro de casa. Eu vou dizer do jeitinho que o Senhor me falou. Existem pessoas nesse tempo que o diabo está trabalhando, pastor, sabe para quê? Tirar deles a alegria de vir para o culto. Lembra quando você tinha alegria de ir para o culto? Você abria a boca para dizer: alegrei-me quando me disseram. Você vê? Alegrei-me quando me disseram. Hoje até para ler o texto ali assim, ó: alegrei-me quando me disseram. Vamos na casa do Senhor, né? Já que tem que ir. O
diabo está tentando roubar a sua alegria de cultuar a Deus. Porque quando você olha para o cenário, eu queria pregar uma mensagem de fogo, de poder, como eu queria, mas eu estou pregando o que o céu me mandou pregar. Você olha para o lado, tem uma penina perseguindo. Você olha para o lado, tem uma terra infrutífera, uma área da sua vida que não frutifica de jeito nenhum, terra seca. Você olha para o outro problema, você olha para o outro afronta, você olha para o outro, e o que acontece? Você vai perdendo o entusiasmo do culto. Ana vai passar, segundo estudiosos, 25 anos, eu disse? Entrando e saindo do culto. E ela entrava e saía da mesma forma. Cuidado. Porque quando nós decidimos entregar para Deus qualquer coisa, a gente entra e sai da mesma forma que a gente entrou. Mas a palavra do Senhor vai dizer no versículo 9, você leu junto comigo. Aconteceu em um ano que eles se levantam para poder ir para o templo, como eles iam todos os anos. E eu vou abrir um aspas aqui rapidamente, gente, pregação para um outro dia, mas eu sempre falo isso. Penina e Eucana se revelam ser um casal muito espiritual e maduro, sabe por quê? Porque se você for analisar o contexto em que eles estavam inseridos, nós vamos lembrar aqui que quem está na direção dos cultos é Ofni e Finéias. Quem lembra? Quem lembra, gente? Ofni e Finéias estava pastoreando, porque Eli já estava velho, segundo a Bíblia, perdendo a visão, sentado numa cadeira. Então ele só dava as direções, as coordenadas, mas quem fazia eram os filhos. E qual era a condição dos filhos, irmão? Diz a Bíblia que os filhos estavam em pecado no altar. Se deitavam com as mulheres que estavam à porta da tenda, roubavam oferta, zombavam do sagrado. E talvez Penina e Ana poderia dizer assim, ó, eu ir naquele culto, Deus me livre, esses crentes estão pior do que eu. Não é assim que alguns falam? Vou para a igreja não, esses crentes estão pior do que eu. Só que esse casal se revela ser um casal maduro, sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com o que Ofni e Finéias estão fazendo. Eles estão preocupados em ir lá entregar a oferta, o culto deles. Aí eu digo mais uma vez, não há desculpa para não cultuar. Culto é individual. Pega na mão da sua irmã e diga aí, ó, você está entendendo o que Deus está falando? Você também, varão, deixa Deus te usar. Fala para essa pessoa aí, você está entendendo o que o céu está falando? Para de olhar para a vida do outro, para o erro do outro, para a falha do outro. Seu culto é individual. Então entrega o que você trouxe e adora com melhor aquele que é dono do culto. Você pode aplaudir aquele que, aleluia, aquele que é dono do culto nessa noite. Ana vai passar anos e anos e anos e anos. E o menino é bom, gente. E a Bíblia diz que ela não vai mudar nada do culto. Todo ano a mesma coisa, o mesmo louvor, a mesma palavra, a mesma coisa. Mas existiu um ano que a Ana deu uma despertada. Fala com a sua irmã assim, Ana despertou. Irmãos, entenda uma coisa, despertamento é algo que acontece de dentro. Não estou falando de abrir o olho assim, não, porque tem gente que está com o olho aberto, mas está dormindo espiritualmente. Ana despertou. Porque a Bíblia diz que houve um determinado momento que ela entra no culto. E ela vai começar a olhar para o cenário que ela está vivendo. Perseguição, afronta, infertilidade. A casa, aleluia, debaixo de perseguição. E Ana vai tomar uma decisão. Imagina aqui conjecturando que ela fala para si própria, quer saber de uma coisa? Todo ano eu entro nesse templo. É o mesmo culto, é a mesma oferta, é a mesma ladainha. Porque imagina a oração de Ana assim, ó, me dá um filho, Senhor, para eu esfregar na cara da Penina. Me dá um filho, Jesus, para eu mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. Abre essa porta, Senhor, para mostrar que o Senhor é comigo. Abre essa porta, Jesus, para o fulano de tal ver. Faz um milagre, Jesus, para a Bertana saber que o Senhor é comigo também. E eu preciso que você entenda que Deus não responde esse tipo de oração. Existem orações que Deus não responde porque são para satisfazer o nosso ego. Eu preciso dizer, até as nossas orações, os nossos pedidos têm que ser para a glória de Deus. Senão nossa oração não vai passar no crivo de Deus. Se Deus te der esse milagre hoje, você faz o que amanhã? O Senhor me perguntou uma vez assim, Keila, quem é você depois do milagre? Porque foi
12 anos chorando, passando aperto, na guerra, só perseguição. Quando a coisa começou a mudar, aí o Espírito Santo começou a me perguntar: quem é você depois da luta? Depois da prova. Sabe quem era Davi antes da prova? Pastor de ovelhas, guerreiro. Deus mandava ir para a guerra, ele ia. Quando chegou na época do palácio, a guerra veio, o que ele fez? Vou para a guerra não, vou ficar em casa. O que deu? Problema. Então entenda que às vezes é a guerra que mantém a gente nos pés do Senhor. Ana entrou no culto aquele ano e ela percebeu: peraí, eu estou entrando e saindo há tantos anos de dentro da igreja e na minha vida nada muda. Quer saber? Vou dar um culto diferente para ele hoje. Ninguém entendeu? Ana entrou no culto naquele congresso, naquele 23º aniversário do ciclo de oração Exército de Débora. Vai lá assim para ver se as irmãs entendem. E ela disse assim: quer saber? Eu estou há tanto tempo entregando qualquer coisa para Deus, vou entregar um culto diferente hoje. Aí o texto diz que Ana faz o que, irmã? Ana se afasta um pouco da mesa, vai lá no altar, se prostra e começa a orar. Lembra que ela sentava na cadeira e tá todo mundo comendo ela? Conhece a irmã assim? Parece que até antipática. Vestido bonito, né? Nossa, você viu que arranjo maravilhoso? Não é a ornamentação que está mais ou menos, é a alma dela que está mais ou menos, irmão. Entenda que tudo que você vê no outro ou no ambiente não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o que está dentro de você. Quando a gente entende isso, a gente começa a se observar. Já percebeu que tem gente que só abre a boca e fala mal do outro? Nossa, você viu como é que aquela irmã engordou? Nossa, pelo amor de Deus, azul, nada a ver, né? Azul. Nossa, você viu aquela pastora toda de rosa? Nossa, fala igual a maritaca, você viu? Não tem a ver com o que está aqui, irmão. Tem a ver com o que está aqui, ó. Jesus disse assim, ó: se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Agora se o olho for mau, seu corpo vai caminhar em treva. Sabe por que você só vê coisa ruim nos outros? É porque tem muita coisa ruim aí dentro que Deus tem que tirar ainda. Quando a gente entende isso, irmãos, aí a gente faz igual o Ana, a gente vai pro altar, porque a gente entende: o problema não está em Penina, o problema está no que Deus quer tratar em mim. Orabaxandarábia. Entenda que a Penina foi só uma ferramenta de Deus para despertar Ana, para Ana entender que ela precisava melhorar o culto, entregar algo a mais para Deus. Eu vim pregar para alguém nessa noite que há muito tempo você está da mesma maneira diante do Senhor, mas a voz do Senhor bradou no meu coração lá dentro da minha casa, e o Senhor disse: você vai pregar para alguém que vai despertar, que vai se reposicionar, porque é hora de fazer algo novo, e o novo começa dentro de você nessa noite. Se você recebe, adora Jesus pelo amor de Deus, porque é uma graça de Deus sendo derramada sobre nós aqui hoje. Naquele ano, Ana entrou no culto e decidiu: esse ano eu vou fazer diferente. Aí está escrito no texto, você leu comigo. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. Significa que ela acabou de participar do culto, comer no culto, adorar no culto, e agora ela decidiu: já fiz meu culto com a minha família, agora eu vou lá para o meu culto particular com meu pai. Ramandarabachandarápia. Deus está dizendo para alguém: o culto aqui vai tratar algumas coisas, mas é o teu culto lá dentro do quarto que vai tratar o que está te impedindo de marchar, o que está te impedindo. Eu vim dizer para você nessa noite: a decisão de entregar um culto diferente vai gerar mudança na tua vida e na tua casa, para a glória de Deus. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Aí está escrito, e você leu comigo o versículo 10. Então Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Você consegue imaginar quantos anos Ana reclamou, murmurou, questionou, fez oração de macumbeiro para Penina? Só que a Bíblia diz que nesse ano é que ela decide fazer uma oração diferente. O texto diz que ela começa a orar com amargura de alma. Eu disse para essa irmã e vou dizer para a igreja: a Bíblia apresenta algum pecado de Ana, irmãos, para ela viver tudo aquilo? A Bíblia fala que ela pecou, que ela caiu, que ela adulterou, que ela fez alguma coisa para ela viver aquilo. Aí a gente entende aqui que nem todo processo é por questão de pecados físicos e visíveis. Sabe o que Deus queria tratar em Ana? Amargura. Amargura. Então Ana pôs com amargura de alma. Ana ia para o culto, mas a alma dela estava amarga. Desliga não, por favor, quero finalizar. O Senhor disse ao meu coração nessa noite: o Senhor já tratou muitas áreas da nossa vida, mas nesse culto de hoje Ele quer tratar a sua alma. O problema de Ana é o filho? Não, era amargura de alma. O problema de Ana era esterilidade? Não, o problema de Ana era amargura de alma. O problema de Ana é que Ana não tem carro ainda? Não, o problema de Ana era a amargura de alma. Eu vim dizer para você que você está olhando na direção errada. Você acha que o seu problema é falta de dinheiro. Você acha que o seu problema é falta de ajuda. Você acha que o seu dinheiro é falta de porta aberta. Eu vim dizer para você que o nosso problema é falta de rasgar a nossa alma perante o altar do Senhor. Então Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Não foi chamar a vizinha para contar problema e para desabafar, o que é muito bom, porque às vezes a gente conversar também lava a alma. Mas a Bíblia está dizendo que Ana foi agora jogar a amargura dela no altar do Senhor. Ana foi contar para Deus tudo que ela estava guardando: a mágoa de Penina, a dor do processo, o tempo de espera, a criança que não vinha, a dor de entrar no templo, aleluia, sem carregar uma criança, a dor de entrar no culto e não ver nada mudando. Deus fazia para alguém nessa noite: o despertamento começa quando você abre a tua boca e começa a contar para Deus o que está te machucando. E Deus está dizendo nessa noite: quando você abrir a boca, a alma vai ser curada e preparada para viver o milagre que Deus tem para você. Então Ana, pois, com amargura de amor, orou ao Senhor e chorou. Chorou, 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 chorou. Já viveu essa experiência? Está escrito no texto que ela chorou abundantemente. Chorou muito. Talvez 1 hora, 2, 3. O sacerdote está sentado na cadeira. Ele está vendo tudo que está passando, tudo que está acontecendo. Só que como a mulher demorou prostrada no altar, irmã, o profeta vai pensar: essa mulher está com algum problema. É o sacrifício da manhã. O segundo texto é 9 e pouco da manhã, próximo das 10, porque existiu o sacrifício às 9, meio-dia, às 3 da tarde. Ele olha que a mulher está lá balbuciando a boca. Cadê os crentes doidos aqui que andam conversando com Jesus para a rua fora? Cadê no serviço falando, daqui a pouco a lágrima desce, aí tem que jogar o cabelinho assim, irmã, né? Pra ninguém ver que você tá chorando, aí você tá falando em línguas estranhas. Eu brinco que tem hora que eu enfio minha cabeça debaixo das gôndolas assim no serviço, assim, ó. Ai, vontade de estar lá em casa, não é? Tem hora que ele visita a gente em cada hora. Eu tô aqui prostrada contando pra ele a minha dor, a minha mágoa, eu tô rasgando o meu coração, eu tô jogando a amargura pra fora. Quando ela faz isso, sabe o que ela está mostrando? Que a dor que levou ela para o altar fez ela entender que a oração e a intimidade com Deus tinha poder para jogar para fora o que estava atrapalhando o milagre dela de chegar. E quando ela joga tudo para fora, ela vai responder com a palavra de serva. Ela vai dizer: não, meu Senhor, não estou embriagada, eu só estou me quebrantando diante do altar do Senhor. A Bíblia não diz, mas eu digo, irmãos, eu penso que é conjectura minha. Aquele ali foi o último teste de Deus para saber se Ana estava pronta. Você sabia que às vezes usar alguém à nossa volta para poder nos testar? Vamos ver se ela está pronta.
Alguém que pisa no nosso calo, que fala alguma coisa que a gente não gosta. Por quê? Porque o que está dentro vai ser jogado. Essa irmã conversando, eu vou fechar aqui. E ela jogando para fora toda a mágoa dela, dos irmãos que pisou, que fez, que aconteceu. E ela cheia de autoridade. Eu continuo amando Jesus, mas eu amo Jesus dentro da minha casa. Não vou na igreja mais não. Aí eu disse para ela assim: olha, eu estou te conhecendo agora. Você é minha irmã em Cristo. Nós servimos a Deus. Eu passei um processo como o seu. E eu quero te dizer: o problema não está no que fizeram com você. O problema está no que está aí dentro. Deus usa o que acontece aqui fora para jogar para fora o que está aqui dentro. Não é que estão te perseguindo, é que tem alguma coisa que você não tratou e não perdoou lá atrás. E Deus está usando uma situação agora para tratar o que foi feito lá no passado. Vou fazer para algumas pessoas aqui, eu vou fechar aqui, ó. Existem algumas situações acontecendo à sua volta que você tem dito assim: meu Deus, eu vou passar por isso de novo. Essa situação de novo. É mais um ano. E Deus está dizendo: eu estou criando um cenário terapêutico, um cenário espiritual, para poder trazer para fora o que está dentro. Por quê? Porque esse ano é ano de você viver milagre. Então Ana, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O profeta confunde ela com uma bêbada. Ela se justifica e o profeta vai liberar uma palavra sobre ela. E eu quero liberar uma palavra sobre você aqui nessa noite. Você tem fé para receber? Você quer que eu estou aqui como profetisa do Senhor para liberar uma palavra sobre a sua vida? Ele vai olhar para ela e vai dizer assim: filha, vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor já ouviu o teu clamor. O Senhor já ouviu a tua oração. Pode ir em paz, porque a mudança já está acontecendo. Pode ir em paz, porque o milagre já está sendo gerado. Pode ir em paz, porque o seu despertamento vai gerar resultado na tua trajetória. Toma posse, pode adorar Jesus. Você já sabe a história. Ela faz um voto, vai embora. E naquela mesma noite, diga comigo, no mesmo dia. No mesmo dia. Você consegue entender que Deus não precisa de tempo? Deus precisa de um coração disponível. Ah, porque não é o tempo de Deus. Existem coisas que já eram para ter acontecido. Nós atrasamos. Lembra do que ele disse para Marta? Ô Marta, seu irmão diz: ah, eu sei, Senhor, no futuro. Não é no futuro, não é hoje, Marta. Eu vou ressuscitar ele hoje. O texto diz que aquela mulher vai para casa, irmão, com a alma curada, porque a amargura ficou lá no altar. Fala para sua irmã: tudo que te prendia vai ficar aqui hoje nesse culto. Você vai deixar as malas, bagagem, a mágoa. Ô irmãs, não dá pra gente falar tudo em altar. Mas existem processos que a gente passa, que se Deus segurar na mão, não segurar na mão da gente, a gente não dá conta. Ana jogou toda a mágoa dela no altar, recebeu a palavra. Olha aqui, irmãos, duas direções o céu tem para nós essa noite. Primeiro, você vai jogar para fora o que está te prendendo. Segundo, você vai pegar a palavra. Ela pegou a palavra do profeta e o texto diz que ela foi para casa. Está escrito no texto. Então Eucana conheceu sua mulher, teve avivamento na casa deles naquele dia. Porque eu brinco que mulher depressiva não aviva nada, irmão. Mulher depressiva só arruma barraco, confusão, problema. Chega em casa, um copo incomoda, a toalha incomoda. Agora quando a alma é curada, ela já chega em casa: amor, vamos fazer um negócio diferente hoje, amor, vamos passear. Está no texto. Tiveram intimidade na mesma noite. Deus visitou e abriu a madre dela. Tem gente me olhando assim como se eu estivesse falando alguma coisa assim sobrenatural, irmão. Está na Bíblia. Na mesma noite o Senhor visitou o coração dela. Eu vim dizer para você: se você sair daqui entendendo o que Deus está falando, não é amanhã, hoje ainda Deus dá sinal do teu milagre dentro da tua casa. Levante as suas mãos para cima em nome de Jesus. Haverá despertamento. Haverá despertamento. Enquanto eu prego essa palavra missionária, eu posso ver o Senhor abrindo covas espirituais, porque tinha pessoas que estavam mortas espiritualmente, emocionalmente. O Senhor está fazendo nesse culto, se alguém crê, o que Ele fez no vale de ossos secos, Ele está colocando o que estava morto para viver. Haverá despertamento, haverá alinhamento, haverá avivamento, porque o céu está fazendo algo dentro de mim, de você.
você nessa noite. Você recebe essa palavra? Levante as suas mãos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui debaixo da tua palavra, a palavra que foi pregada. O Senhor colocou essa palavra hoje no meu coração, porque eu sei que existe uma Ana que hoje vai sair daqui diferente. O inimigo tem trabalhado para arrancar algumas pessoas da posição, para tirar a alegria, para tirar, Senhor, as expectativas a respeito das promessas do coração de alguém. Mas eu quero declarar que assim como Eli foi boca profética para a vida de Ana, Senhor, o Senhor me usa como boca profética para essas vidas nessa noite. Eu declaro, meu Deus, que aquilo que prende a caminhada desse homem, aquilo que segura o calcanhar desta mulher, tudo que até essa noite segurava essas vidas, Pai, é quebrado agora pelo poder da tua palavra. Eu quero te pedir, visita o coração, visita a mente, visita a alma, visita o psique, visita nessa noite as emoções, joga por terra agora toda amargura, toda afronta, que possamos sair daqui hoje, meu Deus, entendendo que o melhor culto aqui vai gerar um milagre grande lá, Senhor. Sustenta essa casa, sustenta essa igreja, sustenta o ciclo de oração, aleluia, exército de Débora, sustenta os pastores dessa casa, sustenta cada um que está aqui presente, Pai, e que possamos sair daqui, meu Deus, determinados a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro entregando o teu povo em tuas mãos, e eu te agradeço porque eu creio na bênção, na vitória e no milagre, em nome de Jesus. E só quem concorda, diga: aplauda bem forte a Jesus nessa noite. Abraça essa Débora aí e fala para ela assim: haverá avivamento na sua casa em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para alguém: joga no altar o que te impede e prepara o cenário, porque o milagre será grande e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe. Eu agradeço as irmãs mais uma vez pelo convite. Que Deus continue sustentando essa casa e essa obra, e que Ele continue sendo honrado nessa casa, em nome de Jesus, amém? Dá uma glória a Jesus aí. Aplauda o Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe. Aleluia. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesta noite. Pastora Keila, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Um abraço, da Igreja Benesse para sua igreja, no nome de Jesus. Eu quero aqui nesta noite convidar a diaconisa Samara. Nós temos aqui alguns brindes e nós vamos sortear